Vascaíno, tem vezes que a gente grava um conteúdo e tem que voltar aqui para trazer novidade. E exatamente isso aconteceu nesse vídeo, o último de sábado, porque a gente trouxe muitas informações a vocês, gravamos um vídeo agora há pouco falando sobre esse confronto importantíssimo amanhã contra a equipe do Criciúma, o último treino que rolou hoje no CT Moacir Barbosa, a divulgação da lista de relacionados, mas acabamos de ter uma informação nessa noite do dia 17 de agosto sobre mais saídas. Essa barca da colina histórica que já está muito cheia, uma barca que hoje tem atletas como Cleiton, Medel, Zé Gabriel, Praxedes, Serginho, também terá mais um integrante, Pablo Galdames, o chileno que recebe em torno de R$500 mil mensais no Vasco da Gama, está por detalhes de fechar com São Lourenço, clube do futebol argentino. Importante lembrar aqui com vocês que Galdames é um atleta que já teve passagem pela Argentina. Entre os anos de 20 e 22, Galdames vestiu a camisa do Vélez Sarsfield, então é um nome muito renomado do futebol argentino, inclusive após esse período no Vélez, foi onde ele conseguiu certo destaque para chegar ao Genoa do futebol europeu, e agora ele pode estar voltando ao futebol argentino vestindo a camisa de outras cores, as cores do São Lourenço. O GE acabou de trazer essa informação, a gente, é claro, vai informar aqui a vocês de que nesse momento o Vasco encaminhou um acordo com o São Lourenço para selar aí o negócio. Vamos fazer que, inclusive, o Galdames vai rescindir o contrato com o Vasco. O Galdames tem um salário aí alto no Vasco da Gama, de em torno de R$500 mil mensais, como a gente trouxe a vocês agora há pouco, e um contrato também longo. O contrato de Galdames com o Vasco vai até o final do ano que vem. O Vasco vinha oferecendo o Galdames para alguns clubes do futebol, através do seu staff, e vinha encontrando dificuldades em negociar o jogador por conta do alto salário. O que acontecia? O Vasco oferecia o Galdames para os clubes se interessavam, mas barrava no alto valor salarial. Isso aconteceu também com o São Lourenço. Mas, diferente do que havia acontecido com outros clubes, o Vasco vem conseguindo costurar com o Galdames esse acordo e hoje à tarde foi selado. Galdames vai rescindir o seu contrato com o Cruz Maltino e, a partir da rescisão, vai assinar um novo contrato com o clube argentino. Informações é que ele deve assinar um contrato aí longo com o São Lourenço, visando aí as próximas temporadas. Hoje, os últimos detalhes estarão acontecendo entre o volante chileno e o clube argentino. Realmente a única coisa que falta para esse negócio ser selado. Assim que cada mês se acertar com o São Lourenço, ele rescinde aqui com o Vasco e será oficialmente, um jogador do clube argentino e estará oficialmente de saída do nosso Cruz Maltino. Então, mais um nome dessa barca Cruz Maltina. Com a saída de Galdames, o Vasco vai chegar aí um alívio salarial gigantesco, somados Medel, Cleiton e todos os outros nomes da barca, uma economia salarial de quase R$3 milhões por mês. É muita grana aí que o Vasco da Gama irá economizar. Inclusive, agora, com mais dinheiro em caixa, o Vasco vira a chave, né? A chave que antes era de rescisão, de saídas, de transferências, se volta completamente nessa reta final de janela de transferências para chegadas. O Vasco agora vai atacar o mercado na busca por reforços. 4 reforços é a prioridade do Vasco. 2 zagueiros, um ponta e um volante. Essa é a informação. O Vasco vai atrás de um ponto esquerdo. O Vasco já buscou o Brian Rodrigues, vem negociando com o Yuri César, jogador do Al-Shabaab ali. Além do ponto esquerdo, o Vasco vai buscar também um volante e quer 2 zagueiros. Um nome tende a ser o Maurício Lemos e o Vasco vai também atacar o outro mercado por mais um nome para a posição. Expectativa grande que até 4 reforços cheguem à colina histórica até o término da janela de transferência, que termina ali no início de setembro. Boa notícia, né, torcedor? Fala gigante misturado com boa noite gigante. Chega aí nessa noite de sábado bastante agitado a vocês. Essa é só a introdução, hein? A gente, é claro, vai trazer ainda mais detalhes no Acorda Vascão de amanhã sobre todas as movimentações do nosso Vasco da Gama. Mas a gente fecha esse sabadão aqui com vocês com muitas notícias. Então agora confiram o vídeo gravado um pouco mais cedo sobre o jogo de amanhã contra a equipe do Criciúma, preparação no CT Moacir Barbosa, vendas de Ryan e de Eric Marcos e muitas outras novidades. Vambora, Vascão! Vamos que vamos, porque tem muita novidade. Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O segundo vídeo deste sabadão, sábado de último treino no CT Moacir Barbosa. O elenco foi a campo hoje para o último dia de preparação antes de enfrentar o Criciúma amanhã em Santa Catarina. Inclusive, a lista de relacionados já foi divulgada e teremos para esse jogo de amanhã um grande desfalque. A gente, é claro, vai falar isso aqui
neste Fala Gigante, trazer essa novidade a vocês, um desfalque que, é claro, preocupa o torcedor vascaíno por ser um dos principais atletas desse elenco na temporada de 2024. Além disso, vamos também falar sobre polêmica envolvendo a arbitragem, porque o Vasco, enfim, se manifesta com relação à CBF contra o árbitro escalado para esse jogo. A gente vai trazer aqui a vocês o porquê dessa reclamação e qual é o árbitro escalado para Vasco da Gama e Criciúma. Além dessas, muitas outras novidades, tem informações sobre movimentações no mercado, proposta de Ryan, proposta para Eric Marcos, muitas novidades, muitas notícias que você, é claro, como bom torcedor vascaíno, não poderá perder. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Nós contamos muito aí com o apoio e a presença de todos vocês nos nossos vídeos. Agradecer, é claro, primeiramente a todos, porque conseguimos chegar à marca tão importante dos 137 mil inscritos e agora mais do que nunca vamos focar nos 140 mil. Obrigado a todos vocês por todo o apoio e todas as ajudas que vocês sempre dão aqui ao nosso canal e vamos por mais. Continuem se inscrevendo, continuem deixando o seu like pelo Vasco e por nós aqui do canal do Gigante. Show, Vascão! Vambora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Antes de entrarmos aí no assunto sobre esse jogo contra a equipe do Criciúma, quero trazer algumas informações importantes a vocês sobre movimentações de mercado, porque temos novidades a trazer. A gente, nestes últimos dias, salvo engano, no Boa Noite Gigante de quinta-feira, a gente trouxe a vocês uma informação envolvendo Ryan, Ryan é um nome aí que vem recebendo várias sondagens do leste europeu, do mundo europeu de um modo geral, clubes aí, no caso como o próprio Sporting de Portugal, clubes de Don Textor, no caso a Eagle Holdings, um conglomerado de clubes que tem o John Textor como grande dono, dentre esses Lyon, Botafogo, um clube, no caso Crystal Palace, do futebol inglês, e o John Textor está interessado no Ryan, como se fala. Inclusive no último sábado, dentro do estádio Newton Santos, tivemos aí um representante do Lyon para acompanhar de perto o futebol desse cria da base Cruz Maltino. Então assim, a Europa está de olho no Ryan. Tivemos também informação sobre o Anderlecht, clube aí do futebol belga, que chegou até a formalizar uma oferta pelo Ryan, porém não conseguiu avançar no negócio, mas há um interesse grande aí em conseguir a contratação do garoto. E não é apenas o Ryan que é alvo do futebol europeu. Tivemos aí nesta manhã de sábado a confirmação de que mais um nome está interessado na contratação do Eric Marcos. A Aline Nastari, uma baita de uma jornalista, inclusive, do TNT Sport, ela trouxe a informação que o Vasco recebeu, O Vasco recebeu uma proposta do Ludogorets, clube da Bulgária, por Eric Marcos. O Ludogorets é um clube que normalmente vem aqui ao Rio de Janeiro buscar e sondar alguns atletas do Vasco da Gama. Salvo engano, hoje, o atleta do Ludogorets que tem passagem pelo Vasco da Gama é o Ryan Cruz, vocês lembram dele? Atleta que jogou a Série B aqui no Vasco, aliás, foi contratado pelo Paulo Brax no ano passado. Foi do Paulo Brax um jogador trazido junto ao Santos por um empréstimo, não rendeu no Vasco e no meio do ano ele foi para o Ludogorets. Salvo engano, é exatamente esse o nome. Mas é realmente um mercado que sempre está de olho aqui no nosso Cruz Maltino. E agora, o mais novo nome aí que interessa ao clube búlgaro é o Eric Marcos. A proposta foi formalizada. Até o momento não temos novidade nenhuma sobre essa situação, Mas o Vasco da Gama automaticamente ele balança. Até porque a gente trouxe a informação a vocês há alguns dias atrás que o Vasco da Gama tinha sim como objetivo talvez a negociação do Eric Marcos. Estava disposto a ouvir uma proposta pelo atleta. Eric Marcos é um jogador aí que não vem jogando, um atleta que sempre foi cria, sempre foi um atleta assim que internamente se via potencial para render muito no profissional, mas nunca rendeu aquilo que era o esperado. Então hoje, com uma proposta na mão, dependendo do valor financeiro, com o objetivo de aliviar a folha salarial para reforçar posições carentes no elenco, talvez seja hoje necessária a venda do jogador. Tanto o Vasco como o próprio atleta e seu staff hoje analisam a proposta e a possibilidade de venda do atacante Cruz Maltino. Você aí, torcedor, acha viável, acha bom a venda do Eric Marcos, dependendo, é claro, do valor à mesa? Deixa aí a sua opinião nos comentários. O certo é, tem proposta em mãos e o Vasco analisa aí de uma forma fria, claro,
pensando no futuro, a possibilidade de venda do atleta. E, meu amigo, para prosseguir aqui com o vídeo, porque, como a gente trouxe, né, um Fala Gigante, perdão, muito movimentado, muito agitado, quero falar com vocês agora sobre esse jogo. Amanhã, 4 horas da tarde, já, né? Faltam menos de 24 horas já para esse jogo. Vasco e Criciúma se enfrentarão dentro do estádio Heriberto Rilse. Jogo importante, jogo decisivo. Jogo para mim com clima de revanche. O Vasco tem que vencer o Criciúma dentro de Santa Catarina. Lembrando que no primeiro turno a gente sofreu uma goleada pelo placar de 4-0 para esse mesmo Criciúma. E amanhã o Vasco enfrenta o Criciúma dentro do estádio Heriberto Rilse com o objetivo de vencer, reconquistar os 3 pontos perdidos aqui no Rio de Janeiro, em São Januário, para essa equipe. Hoje foi realizado o último treino dentro do CT Moacir Barbosa. Como está aparecendo aí na imagem a vocês, Leandro Cruz Maltino foi a campo para se preparar para esse jogo tão importante do Vasco na temporada. Teremos, inclusive, alguns desfalques, tá? Para esse jogo. O Vasco divulgou aí a lista de relacionados. E na lista de relacionados a gente vê algumas ausências. 3 nomes não viajarão com o grupo. Nomes que normalmente vêm aparecendo aí na lista de relacionadas de Rafael Paiva. São eles Pablo Verrete, Alex Teixeira e também Felipe Coutinho. Alex Teixeira é um jogador que infelizmente sofreu uma lesão e já vem desfalcando o Vasco há algum tempinho. Sábado, contra a equipe do Fluminense, ele também não estava em campo. Além do Alex Teixeira, outro nome que também desfalcará é o Coutinho, que também sofreu uma lesão, mas já vem realizando trabalho em campo. Passa aí pelo tal processo de transição, né, do departamento médico para os gramados. E o Pablo Verrete é um atleta que será poupado. O Vasco poupará o atacante argentino, que vem de um ritmo intenso de jogos. Inclusive, na própria lista de relacionados, o Vasco confirma, né? Coutinho e Teixeira, fase de transição com a preparação física, e Verrete, preservado do jogo contra o Criciúma, devido a dores na região posterior da coxa direita. Então o Vasco vai enfrentar o Criciúma amanhã com esses desfalques. Acho justo, acho ok. Fará uma falta absurda a ausência do Verrete, mas acho que o atleta precisa desse descanso. Com toda certeza, dentro desse elenco do Vasco, Paulo Verrete é o jogador que mais se entrega, que mais joga, que mais tem intensidade dentro das 4 linhas. E vai ser importante ele ficar um pouquinho aí de fora depois dessa intensidade de jogos que o Vasco da Gama teve nas últimas rodadas de Brasileirão, misturando com a Copa do Brasil. E essa ausência do Verrete será importante para ele recuperar o fôlego, né, e voltar com força máxima para os próximos jogos. Informação, inclusive, muito importante para trazer aqui a vocês nesse Fala Gigante é que o Vasco vai buscando aí, é claro, o time titular. Hoje, com esse último treino, Rafael Paiva definiu praticamente quem vai a campo amanhã enfrentar a equipe do Criciúma. A expectativa é que o João Vitor possa entrar no lugar do Maicon na zaga. João Vitor entrou muito bem contra o Fluminense. João Vitor já está à disposição do técnico Rafael Paiva. Teve mais uma semana aí de preparação e a expectativa é grande para que ele forme a zaga ao lado do Léo, até porque o Maicon também saiu com dores contra a equipe do Fluminense, então deve ser até poupado para esse jogo de amanhã contra o Criciúma. E a mudança no setor ofensivo também deve acontecer, é claro, com a saída do Verrete, algum nome terá que entrar ali. A expectativa é grande para que Ryan ou GB possam fazer esse papel de 9, de centroavante, de homem-gol Cruz Maltino. GB é um atacante nato, artilheiro nato, marcou já um gol como profissional naquele jogo contra o Red Bull Bragantino. Já Ryan é um atleta que durante toda a base sempre atuou como esse 9, até mesmo um falso 9. Jogador que sabe fazer muito bem aí essa função dentro da grande área. Então hoje Rafael Paiva busca entender quem será esse substituto para o nosso capitão e atacante argentino. Expectativa: Vasco vai a campo com Léo Jardim no gol, Piton e Paulo Henrique, Léo e João Vitor, uma trinca de meio campo com, no caso, Cocão, Hugo Moura e Payet, e no ataque David, GB ou Ryan e Adson pela ponta direita. Deve ser exatamente esse os 11 titulares do Vasco da Gama para enfrentar a equipe do Criciúma. Falando em Vasco e Criciúma, vamos falar aqui sobre a arbitragem com vocês, né? Que a CBF confirmou durante essa semana o árbitro que vai a campo para comandar o apito desse jogo válido pela 24ª rodada de Brasileirão, 23ª rodada de Brasileirão. Nome da fera, meu amigo. No caso, Paulo César Zanovelli. Paulo César Zanovelli é um nome que o torcedor vascaíno tem ouvido muito falar. Nome que, inclusive, vem apitando muito os últimos jogos do Vasco da Gama. Um árbitro jovem, um árbitro novo aí no quadro de árbitros do futebol brasileiro, mas o árbitro que normalmente a CBF vem escalando para comandar o apito nas partidas do nosso Cruz Maltino.
a gente dá uma olhada aí na relação de jogos de Paulo César Zanovelli no ano de 2024, a gente vê o Vasco aparecendo em muitos dos jogos em que Paulo César Zanovelli estava escalado como árbitro. Isso fez com que o Vasco da Gama internamente se revoltasse. O último jogo que Paulo César Zanovelli apitou de Vasco da Gama foi contra o Grêmio, naquela partida dentro da Arena Condá em Chapecó. Jogo marcado por muita polêmica, pois aquele jogo, nitidamente, devido a toda a pressão feita pelo Grêmio, Paulo César Zanovelli caiu, né, no papo aí dos atletas gremistas, e foi uma arbitragem muito, assim, criticada, né, que não houve nenhuma isonomia, muito pelo contrário. Houve um apito completamente colocado para um lado que era para o lado gremista. Um cartão amarelo dado a um jogador do Vasco logo no início do jogo. Faltas não marcadas a favor do Vasco. Uma arbitragem que não deu praticamente cartão amarelo para os jogadores do Grêmio. Aquele Kahneman mandou no jogo durante todos os 90 minutos. Então, assim, muitas coisas a gente viu naquela partida que realmente dá sim para se revoltar. E o Vasco está sim revoltado pela CBF ter escalado um árbitro que foi tão mal naquele jogo contra o Grêmio, que fez até o próprio Marcelo Santana, né, ir até a entrevista coletiva e reclamar da postura da arbitragem. Marcelo Santana detonou a arbitragem de Paulo César Zanovelli da Silva depois daquela derrota para a equipe do Grêmio, e agora novamente ele volta a apitar um jogo do Vasco da Gama. O Vasco, nessa última sexta, enviou aí um ofício à CBF protestando a escolha de Paulo César Zanovelli. No documento, a informação é que o Vasco destaca que Paulo César Zanovelli atirará 40% de sua participação na Série A, e só em jogos do Cruz Maltino. Então, assim, de todos os jogos que Paulo César Zanovelli apitou na Série A, 40% são jogos do Vasco, contando com esse duelo do próximo domingo. Zanovelli esteve em 9 partidas e das 9, 3 foram do Vasco da Gama. E agora ele vai para a 10ª do Brasileirão, então de 10 jogos, 4 ele apitou do Cruz Maltino. O Vasco, inclusive, questionou as intervenções, é claro, feitas no jogo contra o Grêmio realizado na Arena Condá, onde automaticamente, para quem acompanha aquele jogo, viu as atitudes completamente equivocadas a favor do Grêmio na Arena Condá em Chapecó. Então, arbitragem criticada, certo, enfim, o Vasco tomando uma postura, enfim, o Vasco se manifestando, e é isso que a gente quer ver. A gente quer um Vasco que se manifeste, a gente quer um Vasco que brigue, que lute, né, pelo próprio Vasco da Gama. A gente não estava vendo isso. A gente está vendo um Vasco pacífico. Não que tenha que ser pacífico. Não tem que ser pacífico. Muito pelo contrário. Tem que ser pacífico. Mas também não pode deixar outros virem e montar na cabeça do nosso clube como estavam fazendo. Então, Pedrinho, Marcelo Santana, seu Carlos Amodeu se manifestando aí, tentando buscar uma isonomia. Pois com esse nome aí, com esse rapaz que estará no comando do apito, é preocupante buscar uma isonomia diante de tudo que já foi feito pelo mesmo contra o nosso Cruz Maltino. A ver esse nos próximos capítulos, esperar, é claro, o que irá acontecer. Certo é ofício feito, reclamação formalizada e um clima de preocupação, para esse jogo que vai acontecer amanhã contra o Criciúma. Elenco do Vasco já embarcando em direção ao Criciúma, expectativa aí que por volta das 6 horas todo o grupo Cruz Maltino chegue à cidade catarinense. Show, Vascão, a gente fica por aqui. Esse foi aí o nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo aqui deste sabadão. E amanhã, a gente não volta mais hoje não, tá? Amanhã às 7 horas estaremos aqui com a Acorda Vascão, contando muito com a presença de todos vocês. Show? Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, ajudem aí o nosso crescimento e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.